Capítulo 2. Dias de escola. O primeiro caso de bajulação. Um dos documentos mais humanos já escavados no Oriente Próximo é um ensaio sumério que trata das atividades cotidianas de um estudante, composto por um professor anônimo que viveu por volta de 2000 antes da Era Comum. Suas palavras simples e diretas revelam o quão pouco a natureza humana realmente mudou ao longo dos milênios. Neste antigo ensaio, um estudante sumério, não muito diferente de seu colega moderno, teme chegar atrasado à escola para que seu professor não o castigue. Ao acordar, ele insiste com a mãe para que prepare seu almoço às pressas. Na escola, sempre que se comporta mal, é espancado pelo professor e seus auxiliares. Disto temos certeza, uma vez que o sinal sumério para açoitamento consiste em vara e carne. Quanto ao professor, seu salário parece ter sido tão escasso quanto o de um professor nos dias atuais. Pelo menos ele ficava muito feliz em ganhar um pouco mais dos pais para aumentar seus ganhos. A composição, que foi sem dúvida a criação de um dos professores da Casa das Tabuletas, começa com uma pergunta direta ao aluno: estudante, onde você foi desde os primeiros dias? O menino responde: eu fui à escola. O autor então pergunta: o que você fazia na escola? Segue a resposta do aluno, que ocupa mais da metade do documento e diz em parte: recitei minha tabuleta, almocei, preparei minha nova tabuleta, escrevi, terminei. Então eles me designaram meu trabalho oral e à tarde eles me designaram meu trabalho escrito. Quando as aulas terminaram, fui para casa. Entrei em casa e encontrei meu pai sentado lá. Contei a meu pai sobre meu trabalho escrito. Então recitei minha tabuleta para ele, e meu pai ficou encantado. Quando acordei de madrugada, encarei minha mãe e disse a ela: me dá meu almoço, quero ir para a escola. Minha mãe me deu 2 pães e eu parti. Minha mãe me deu 2 pães e eu fui para a escola. Na escola, o monitor responsável me disse: por que você está atrasado? Com medo e com o coração batendo forte, entrei na frente de meu mestre e fiz uma reverência respeitosa. Mas com reverência ou não, parece ter sido um dia ruim para este aluno. Ele teve que levar surras de vários membros da equipe da escola por indiscrições como falar, levantar-se e sair pelo portão. Pior de tudo, o professor disse a ele: sua mão, cópia, não é satisfatória e o espancou. Isso parece ter sido demais para o rapaz, e ele sugere ao pai que pode ser uma boa ideia convidar o professor para casa e acalmá-lo com alguns presentes. Ao que tudo indica, o primeiro caso registrado de bajulação na história do homem. A composição continua. Aquilo que o aluno disse chamou a atenção de seu pai. O professor foi trazido da escola e, depois de entrar na casa, sentou-se no lugar de honra. O aluno atendeu e serviu, e tudo o que ele aprendeu sobre a arte de escrever em tabuletas ele revelou a seu pai. O pai então bebeu e jantou com o professor, vestiu com uma roupa nova, deu-lhe um presente, colocou um anel em sua mão. Acalentado por essa generosidade, o professor tranquiliza o aspirante a escriba em palavras poéticas, que dizem em parte: jovem, por que você não negligenciou minha palavra, não a abandonou? Que você alcance o ápice da arte do escriba. Que você alcance completamente. Que dos teus irmãos sejas o líder, dos teus amigos que sejas o chefe, que sejas o mais elevado dos estudantes. Desempenhaste bem as atividades da escola, tornaste-te um homem de conhecimento. Com estas palavras entusiásticas e otimistas do professor, o ensaio dos dias de escola chega ao fim. Ele mal imaginava que sua vinheta literária sobre a vida escolar como ele a conhecia seria ressuscitada e restaurada há cerca de 4.000 anos depois por um professor do século XX em uma universidade americana. Felizmente, foi um ensaio popular nos tempos antigos, como pode ser visto pelo fato de que 21 cópias, em vários estados de preservação, vieram à luz. 13 estão no Museu da Universidade da Filadélfia, 7 estão no Museu do Antigo Oriente, em Istambul, e uma está no Louvre, em Paris. A história da montagem gradual do texto é a seguinte: já em 1909, o primeiro trecho do texto do documento dos dias de escola foi copiado e publicado por um jovem cuneiformista, Hugo Radal. Era um extrato do meio da composição, e Radal não tinha como saber do que se tratava. Nos 25 anos seguintes, foram publicados trechos adicionais pelos famosos orientalistas, Stephen Langdon, Edward Shearer e Henri de Genouillac, mas ainda não havia material disponível suficiente para compreender o real significado do texto. Em 1938, durante uma prolongada estada em Istambul, consegui identificar mais 5 peças pertencentes ao nosso documento. Uma delas era uma tabuleta de 4 colunas razoavelmente bem preservada que originalmente continha todo o texto de nossa composição.
Isso me permitiu colocar as outras peças em sua posição adequada. Desde então, peças adicionais do museu da universidade foram identificadas, variando em comprimento de uma tabuleta de 4 colunas bem preservada a pequenos fragmentos contendo não mais do que algumas linhas quebradas. Como resultado, com exceção de alguns sinais quebrados, praticamente todo o texto do documento foi reunido e restaurado. Mas este foi apenas o primeiro obstáculo no processo acadêmico de tornar o conteúdo de nosso antigo documento disponível para o mundo em geral. Uma tradução confiável é tão importante e muito mais difícil. Várias partes do documento foram traduzidas com sucesso pelos sumerólogos Thorkild Jacobsen, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, e Adam Falkenstein, da Universidade de Heidelberg. Essas traduções, juntamente com várias sugestões de Beno Landsberger, anteriormente de Leipzig e Ankara e agora do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, foram utilizadas na preparação da primeira tradução de todo o documento. Isso foi publicado em 1949 no altamente especializado Journal of the American Oriental Society. Desnecessário dizer que muitas das palavras e frases sumérias no antigo ensaio ainda são incertas e obscuras. Sem dúvida, algum futuro professor conseguirá chegar a uma tradução exata. A escola suméria carecia de atrativos, currículos difíceis, métodos pedagógicos desagradáveis, disciplina inflexível. O que tem de estranho, então, que alguns alunos abandonassem os cursos quando a oportunidade se apresentava e se desviassem do caminho certo. Isso nos leva, então, diretamente ao primeiro caso de delinquência juvenil registrado na história. Mas o documento que vamos examinar a seguir também apresenta outro motivo para nos chamar a atenção. Este documento é um dos mais antigos textos sumérios onde aparece a palavra Nanlulu, ou seja, humanidade. Palavra que poderia ser interpretada como